Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez juntos, me chamo Leonardo, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre migração, movimentos migratórios, esclarecimentos conceituais, processuais, dinâmicas, um assunto muito importante e de destaque para a sua preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos começar, meus lindos? Olha, antes de mais nada, vamos entender o que é migração. Professor, já estou pensando aqui em imigração. Calma. A migração é a movimentação do indivíduo, tá? Que, claro, pode ser ocasionada ou até mesmo motivada por causas, ou seja, por acontecimentos, ocorrências diversas. Elas, no geral, podem ser internas ou externas. Aqui nós estamos falando de limites territoriais, entendam? Uma área de exercício de poder de um estado, por exemplo. A migração interna, você mora no Espírito Santo. Você teve uma oportunidade de se mudar para o estado de São Paulo, por exemplo. Você pode ser considerado, como um migrante interno. Então, uma migração, um movimento dentro, claro, dos próprios limites territoriais, ou até mesmo, claro, as migrações externas, ou seja, para outros territórios, quiçá até mesmo outros continentes. Por exemplo, professor, fui convidado para estudar em Portugal, ou na Espanha, ou até mesmo aqui mesmo na América do Sul, Argentina, Chile. Então, se você sai dos nossos limites territoriais, vai para outro país, uma outra autonomia territorial, você será considerado como um migrante externo, tudo bem? Então, agora sim, nós podemos discernir rapidamente aqui emigração e imigração. E falamos de emigração, saída de pessoa de um país. Tá? Então, o emigrante é aquele que sai e o imigrante é aquele que entra. E claro que esses dois conceitos, eles têm um envolvimento, tá? Um envolvimento interpretativo. Por exemplo, vamos supor que você foi para a Argentina. Para nós, você será considerado como um imigrante. Você saiu do Brasil e foi para um outro país. Então, para nós, você emigrou. Para os nativos, para os nossos hermanos, você será considerado como um imigrante brasileiro. Tudo bem? Então, vale a pena nós considerarmos aqui essa perspectiva. Ok? Maravilha? Então, meus lindos, olha, como já falamos no início, nós temos diversos motivos que podem ocasionar, gerar um movimento humano, ou seja, uma migração. Esses motivos, eles envolvem, claro, campos socioeconômicos, políticos, culturais e até mesmo questões pessoais. Nós vamos aqui, para facilitar, para sermos mais didáticos, dividir essa análise em duas partes. Aquelas causas, aqueles fatores repulsivos e, claro, os atrativos. Pense como repulsão, algo que força, que direciona de maneira um pouquinho mais compulsória essa saída, essa emigração, por exemplo, e a busca pela entrada em um outro território, em um outro país. E nós teremos uma aula sobre refugiados e abordagem desse conceito específica. E vocês poderão, claro, associar com esse momento aqui. Tudo bem? Já faço aqui esse adentro, já deixo essa dica para todos vocês. Mas vamos lá. Esses fatores repulsivos podem ser considerados como perseguições religiosas, ou seja, por práticas distintas religiosas, talvez por você não aceitar o predomínio religioso existente daquele território, ser um praticante distinto, ser um tido chamado opositor, e aí, claro, a sua segurança como cidadão, como habitante daquele local, ela pode ser ameaçada. Étnicas
ou político-ideológicas. Quando nós falamos de etnia, nós temos aqui, claro, um vínculo, um laço cultural estabelecido. Talvez a sua etnia, né, ela seja segregada, né, ela sofra ao longo do tempo, ao longo da história, diversas perseguições, diversas tentativas até mesmo de extermínio, como nós temos aí muitos casos, muitas citações ao longo, claro, da história, e político-ideológicas, em que hoje muitos territórios se encontram nessa situação. Opositores a um governo que está no poder e, claro, essa oposição, esse fazer frente àqueles que estão no poder pode ter por resultado, de fato, questões perigosas como essas que estamos abordando. E até mesmo, obviamente, já que falamos sobre perigo, não poderíamos deixar de, claro, violência, guerras, conflitos, principalmente guerras civis, conflitos existentes entre a própria população, claro, com concepções e ideias distintas, e infelizmente muitos desses embates, né, desses combates, dessas discordâncias, elas podem se manifestar no campo militar, tá? Infelizmente no campo conflituoso, no campo violento, que, claro, gera instabilidade. Gera instabilidade para as pessoas que estão residindo, morando naquela região. Pessoas que se sentem, claro, assustadas, não sabem se durante a noite, se durante a tarde ou manhã haverá um atentado, um ataque, uma ofensiva de um exército inimigo. Então, claro que tudo isso gera uma situação. Você pode perceber que nós estamos aqui nos referindo a situações de desconforto, a situações hostis, situações ameaçadoras à segurança populacional. Além disso, claro, crises econômicas, e nós temos aqui um vínculo direto com a miséria e a pobreza, a escassez de alimentos, a falta de água, a falta de energia. Essas causas que são amplificadas em cenários de crises econômicas, elas também, claro, motivam e geram deslocamentos de muitas pessoas. Também entram aqui nesse campo de repulsividade, tá? Lembrando que quando nós falamos de repulsão, nós estamos falando de fatores, causas que estão, de fato, tornando esse movimento compulsório, ou seja, a obrigatoriedade, você sai do seu território não porque você quer, não porque você deseja, tudo bem? Porque existe uma necessidade, você está sendo praticamente forçado, obrigado, por conta de fatores do tipo a abandonar. E, claro, as causas naturais, geralmente associadas aqui a erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, inclusive essas causas naturais, elas chamam a nossa atenção para uma discussão atual que existe em torno dos chamados refugiados ambientais. Muitas pessoas, isso aqui é uma dica, claro, porque você pesquise, se aprofunde também, se você desejar, nesse assunto. Muitas pessoas, por exemplo, que residem em algumas ilhas da Oceania, já estão sendo forçadas a se mudarem devido ao aumento do nível médio dos oceanos. Então, a água ela tem, de fato, invadido muitos territórios, tomado conta de muitas ilhas, e isso tem ameaçado a segurança e, claro, impossibilitado, né, a habitação, o residir em muitas dessas áreas. Então, esses que são forçados a abandonarem suas casas, seus territórios, por questões naturais, mas fica aqui um parênteses, nós sabemos que essas demonstrações, essas ocorrências naturais são sim causadas pela interferência antrópica, existe associação sim, claro, com a nossa participação, a nossa interação, tá, meioambiental, mas por essas causas específicas eles são chamados, considerados como refugiados ambientais, na verdade refugiados climáticos, tudo bem? Esse seria o termo aqui mais utilizado. E agora nós temos os fatores atrativos. Os principais exemplos que nós temos aqui, claro, são de pessoas, tá, que buscaram, pela sua própria vontade, migrar. Pessoas que buscaram, pela sua própria vontade, mudar de país. Claro, objetivando o quê? Um melhor salário, talvez uma ascensão profissional, uma ascensão hierárquica profissional. Talvez muitas dessas pessoas receberam melhores propostas de trabalho em países com um alto nível de desenvolvimento, claro, tendo a oportunidade de oferecer, não somente a si, mas aos seus familiares, aos seus entes queridos, melhores condições de vida. Então,
Tudo isso incentiva muitas pessoas a migrarem principalmente para países chamados desenvolvidos. Tudo bem? Inclusive, nós temos muitas grandes empresas, por exemplo, que quando identificam, digamos assim, um talento profissional, um potencial talento profissional, abordam muitas dessas pessoas que trabalham claro, em suas localidades, em, por exemplo, plantas, né, plantas industriais, em filiais, né, em países, né, considerados aí como em desenvolvimento. E essa abordagem, claro, é uma abordagem sedutora por oferecer uma ascensão, talvez um cargo de chefia, de coordenação, de supervisão, um salário melhor e, claro, a possibilidade de residir em um país desenvolvido. Nós temos aqui muitos casos de brasileiros que já passaram por isso, ok? Então, toda essa discussão aqui é em torno de aspectos e de características atrativas que existem associados a essas dinâmicas. Então, continuando, cabe a nós falarmos um pouquinho sobre, né, esse cenário migratório internacional. Com o findar da Segunda Guerra Mundial, estamos aqui falando de pós-1945, meus amores, a Europa, ela passou por um processo de reconstrução. Você sabe muito bem, já tem estudado em história, né, um plano Marshall, um plano definido, né, planejado pelo secretário de Estado norte-americano, tudo bem? Que visava o direcionamento de aproximadamente 12 bilhões de dólares para o reerguer do continente europeu. Nossa, professor, mas, por exemplo, a Inglaterra e a França não foram, né, consideradas como nações vencedoras? Sim, meus amores, só que mesmo o vencedor de uma guerra de proporção, né, de proporção continental, na verdade até intercontinental, como a Segunda Guerra Mundial, claro que as nações elas foram sim muito prejudicadas. Sua indústria estava arrasada, um nível de desemprego descontrolado, um aumento, consequentemente, da pobreza. Então, de fato, muitas crianças e adolescentes, por exemplo, sem escolas. Então, de fato, era necessária uma reconstrução. Só que, para a reconstrução, é necessário apenas o dinheiro. O dinheiro, por si só, isoladamente, fisicamente falando, ele não fará nada. Existe a necessidade de mão de obra. Então, as nações europeias, o continente europeu, ele abriu de maneira geral as suas portas para a entrada de imigrantes. Pessoas vindo da América do Sul, América Central e principalmente do continente africano. Esse contexto na década de 50, 60, 70 foi um contexto de fato muito próximo nesse sentido. Milhões e milhões de imigrantes entraram sem qualquer resistência, digamos assim, né, no âmbito legal, constitucional desses países. Porém, a partir do século XX, a situação ela começa a mudar. Os países europeus, eles percebem, de fato, né, que a intensidade, o almejo, o desejo em torno da entrada nos seus territórios, ela cresce de maneira generalizada global. E muitos desses governos não conseguem atender às demandas imigratórias. Então, com o findar da Guerra Fria, pós ali 1991, iníciozinho da década de 90, muitos desses acirram as suas políticas migratórias, ou seja, levantam barreiras não apenas no campo teórico, não apenas no campo legal, mas principalmente no campo físico estruturado. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, buscando impedir a entrada de imigrantes. Então, meus amores, a construção de muros, a militarização, patrulhamento de fronteiras, e muitas dessas áreas e fronteiras onde você tem cercamentos militares, você também tem nas áreas próximas campos minados, visando conter, seja lá da maneira necessária para os objetivos desses governos, a entrada dessas pessoas. E, além disso, principalmente no final da década de 90 e na virada do século, muitos países começaram a investir em vigilância por imagens de satélite, utilizando as bandas térmicas de sensores de satélites.
né? Principalmente para fortalecer a vigilância noturna, porque muitas pessoas, né, que até hoje, inclusive, né, fazem um transporte, tá, de imigrantes, elas optam, né, por essa movimentação na parte noturna, na parte até mesmo de madrugada, antes do raiar do sol, né, porque entende, claro, que existe uma limitação, né, nossa, humana, dos olhos e tal, mas esses sensores, claro, eles estão aí para ajudar e auxiliar, de fato, esse objetivo. Tudo bem? Então, nós percebemos hoje, e falaremos isso daqui a pouco, que há um crescimento, de fato, desse desejo e de estratégias de políticas que visem dificultar a entrada de imigrantes em solo, em território europeu. E aí nós temos aqui agora que falar das migrações internas, ou seja, dentro de um mesmo território. A primeira delas, muito famosa, muito conhecida, nós vamos aqui revisar os aspectos principais, o êxodo rural. Quando nós falamos de êxodo, nós estamos falando de saída. Rural, olha só o termo adjetivo, rural. Então, professor, peraí, saída de pessoas que moravam no campo. Sim, exatamente, mas para onde, professor? Para a cidade. E aí, duas perguntas. Por quê e para quê? Por quê e para quê? Vamos destacar aqui alguns aspectos. Primeiro, claro, a evolução tecnológica. E isso nós podemos observar desde a primeira Revolução Industrial, como que o campo ele passa a ser tomado por máquinas, tecnologias de ponta que substituem de fato a mão de obra. Se antes eu precisava de 15, 20, 25, 30 pessoas para arar uma terra aqui, não, peraí, agora eu posso contratar somente uma pessoa que ela vai operar uma máquina e essa máquina será responsável pelo arado. Então perceba que nós temos uma consequência do tipo, tá, em relação a diversos aspectos profissionais, aspectos laborais de trabalho no campo. Além disso, nós temos aí, principalmente em países de baixo nível de desenvolvimento, a concentração fundiária. No Brasil, por exemplo, uma quantidade absurda de terras na mão de poucas pessoas. Então, é claro que se você não tem a terra para trabalhar e para cultivar o que é necessário ao seu bem-estar, à sua sobrevivência, e ainda assim o proprietário de terras ele investe em tecnologias de alto nível, não existe a possibilidade de você ser empregado, você irá migrar. Para onde? Para a cidade. Existe um termo muito interessante aqui, que muitos de nós, professores, discutimos, o fascínio urbano. Muitas pessoas que moram no campo veem a cidade como sendo a grande solução para todos os seus problemas. E nós sabemos que não é bem assim, certo, meus amores? Nós sabemos que o Estado ele é falho em muitos aspectos. Claro, vamos aqui citar o básico, a prestação de serviços educacionais, a prestação de serviços na área da saúde e, claro, também questões relacionadas à segurança, ao bem-estar, né, físico e até mesmo geral da sua população. E já que abordamos aqui esse ponto, vamos falar das consequências. Muitas pessoas migraram para as cidades e a maioria desses governos em várias partes do mundo estavam despreparados para receber centenas, milhares, milhões de pessoas. Então isso provocou um desenvolvimento urbano desordenado, desorganizado. E se é que até nós podemos utilizar aqui o termo desenvolvimento, existe discussão aqui, você pode refletir sobre isso. Por quê? Quando as pessoas elas chegam na cidade, nem todas elas irão encontrar emprego. Principalmente quando essa migração, quando o êxodo rural, ele aconteceu já aí no século XX, no finalzinho da primeira, início da segunda metade do século XX, que é o caso do Brasil, por exemplo. Quando muitas indústrias elas já estavam modernizadas, automatizadas. Então, a indústria, por exemplo, desenvolvida no século XX, não é mesmo a indústria do século XIX. A indústria do século XIX ela demandava muito mais mão de obra. Então, a maioria das pessoas que veio do campo conseguiu, de fato, encontrar uma possibilidade profissional.
Porém, no século XX, não. Muitas dessas achavam que teriam oportunidades, mas não tiveram, porque muitos empresários já estavam investindo em inovações, em mudanças e transformações tecnológicas. Então, nós temos aqui, tudo bem, claro, um aumento do nível de desemprego, tá? Nós entenda por subemprego, né, uma função laboral, tá, não necessariamente formalizada. Talvez você preste um serviço para alguém, mas não existe aqui, claro, um reconhecimento, né, legal, contratual disso. É o que nós vamos aqui em outro momento discutir, é a informalidade, tá? Trabalhos informais. Então, nós temos aqui um aumento muito grande também, claro, por consequência disso. Sem contar, meus amores, que muitas pessoas levadas ao desespero, à falta de dinheiro, à falta de verba, à falta daquilo que lhe é necessário para a sobrevivência, acabam sendo levadas a tomar atitudes impensadas. Então nós temos sim um aumento da violência urbana, um aumento generalizado em relação a assaltos, sequestros. Você tem também, claro, o processo de ocupação de áreas de risco, muitas áreas em encostas, relevo irregular, né, o que preocupa os órgãos devidos do governo. Você tem a ocupação de áreas periféricas, áreas que estão ao entorno, né, de pontos urbanos centrais, porque nessas áreas centrais, existe uma inflação imobiliária, então muitas pessoas não conseguem custear a vida nessa região, então elas acabam habitando, residindo em áreas periféricas ao redor. Isso é um processo muito claro aqui no Brasil, podendo muitas vezes, né, morar, claro, residir em favelas, e por isso que nós temos de fato esse processo muito comum aqui também no Brasil, ok? Maravilha, então agora rapidamente transumância, ou a migração chamada sazonal. Esses são, meus amores, deslocamentos, movimentos temporários, tá? E eles são determinados, como o próprio nome diz, sazonal, pela mudança estacional anual. Aqui no Brasil, principalmente, nós vamos observar dois exemplos. Primeiro, no Nordeste, quando os nordestinos, claro, que estão ali em áreas mais interiores continentais, no período do máximo da seca, nós temos aí, de fato, uma migração para a zona litorânea, chamada Zona da Mata. Muitos deles para trabalhar de maneira informal, como vendedores, por exemplo, de refrigerantes, de picolés nas praias, né? E outras coisas. Tudo bem? Para aproveitar essa alta estação e esse alto atrativo turístico dessa região. E nós temos aqui também uma associada, né, a pecuária, tá, no Pantanal brasileiro, tá? Que no período de cheia, tá? No período de cheia, os proprietários ali de terras, né, e claro, os donos ali de muitas fazendas, eles migram com o seu gado para as regiões mais centrais, mais interiores continentais, próximas ali ao cerrado, tá? Próximas ao cerrado ali, justamente, claro, para escapar, né, desse aumento, né, da possibilidade do nível de cheias de muitas diárias, tá bom? Tudo bem? Então, fica aqui a caracterização da transumância ou migração sazonal. E, por fim, a pendular. Correspondendo, claro, olha, um pêndulo ele tem sempre esse movimento aqui, correto? Vai e volta, vai e volta. Uma das migrações internas mais comuns no século XXI, onde, claro, nós temos muitas pessoas em busca de trabalho e, por questões que nós já estamos aqui, às vezes a pessoa não consegue custear a moradia próxima ao seu local de trabalho, então ela busca uma alternativa periférica. Então, essa configuração, essa demanda, toda essa dinâmica caracteriza a migração pendular, que é uma movimentação diária. É muitas vezes você saindo do município que você mora para trabalhar em outro município, percorrendo mais de 30, 40, 50 quilômetros de distância, muitas vezes. Então, milhões de pessoas em todo o nosso planeta são envolvidas nessa dinâmica. Repetindo, é uma dinâmica que se destaca, né, que se torna evidente no século XXI. Tudo bem? Claro, com questões que se consolidam, que nós já temos discutido. Daqui a pouco nós vamos corrigir uma questão do Enem justamente sobre essa temática. E aí, galera, perceba, nós temos muitos casos de pessoas que moram em áreas distantes, né, distante do seu local de trabalho, que muitas vezes está em uma área central urbana, e o tempo de deslocamento
depois as 8 horas de trabalho, ou talvez até mais, e depois o tempo, claro, de retorno. Muitas vezes a pessoa ela chega em casa ao tempo apenas de comer algo, dormir e já acordar cedo no outro dia novamente para iniciar esse processo. Então isso acabou gerando o desenvolvimento de muitas cidades dormitórios. São cidades onde você tem uma infraestrutura muito básica desenvolvida de atendimento a demandas e prestação de serviços à população. Não existe um desenvolvimento notável, econômico, industrial, porque são cidades que as pessoas elas basicamente voltam para descansar, se recuperar, porque todo o seu trabalho, a maior parte de fato do seu tempo, do seu tempo de vida é passado próximo ou no seu local de trabalho. Tudo bem? Então fica esse destaque aqui, migração pendular tem sido muito discutido. E agora vamos fazer aqui uma tomada de movimentos migratórios, fluxos migratórios entre as regiões do nosso país. Isso aqui é uma retomada histórica, tá? Então, por isso que eu construí aqui essa linha do tempo, para nós sermos mais didáticos. No século XVII, por exemplo, nós temos aí, nordestinos se deslocando para o centro-oeste brasileiro, num contexto de desenvolvimento pecuarista, em que a coroa portuguesa ela começou a dar mais atenção para essa atividade. Então, nós temos aqui essa atração de mão de obra. Depois, no século XVIII, nós vamos destacar, claro, a mineração. Uma boa parte da população nordestina e também até mesmo ali da região próxima ali a São Paulo vai para Minas Gerais, com o intuito de trabalhar na exploração de minas. Vocês podem perceber que nós já caracterizamos aqui dois contextos emigratórios da região nordestina. E, historicamente, a região nordestina ela é conhecida de fato por ser uma região mais emigratória, mas recentemente nós temos a mudança de alguns aspectos importantes que daqui a pouquinho eu já vou comentar com vocês. Tudo bem? No século XIX, nós temos aqui o atrativo do plantio de café. Então, muitas pessoas do Nordeste e até mesmo também, claro, de Minas Gerais e de outras partes do Brasil, migraram para São Paulo, o interior de São Paulo e algumas regiões do norte e noroeste do Paraná. Justamente para trabalhar nas plantações de café que era o coração econômico, de fato, a joia mais preciosa da nossa economia naquele contexto. Depois, no finalzinho do século XIX e início do século XX, nós temos aí, de fato, o período, da borracha, onde uma mão de obra, aí mais uma vez, nordestinos e muitos daqueles que estavam no centro-oeste e no sudeste brasileiro, agora vão para o norte. Com esse intuito empregatício. E aí, um grande marco na história do nosso país, iniciozinho da segunda metade do século XX, de fato, aí, o início do nosso processo, a industrialização brasileira começa na década de 30, de maneira mais clara e efetiva, na década de 40, 50, então, por isso que eu coloquei aqui, segunda metade, que a partir da década de 50, você viu um fluxo crescente, enorme de pessoas em direção ao sudeste. Mais uma vez, nordestinos e agora também pessoas do centro-oeste buscando ali, claro, trabalho nessas grandes indústrias que surgiam, claro, de acordo com as estratégias que foram estabelecidas pelos governos naquele contexto, no tocante à industrialização do nosso país. Na parte final, claro, década de 60, destaque para a construção de Brasília, uma idealização de Juscelino Kubitschek. Então, muitas pessoas, elas foram atraídas pela demanda de serviços, na área de construção civil. Então, muitos, por exemplo, que tinham perdido seus empregos em indústrias, ou que estavam ainda buscando emprego nessa indústria, talvez não tinham encontrado, esses foram para Brasília para trabalhar na área de construção civil. Na década de 70 e 80, agora nós temos mais um atrativo para o centro-oeste, porém no sentido agrícola. Esse contexto aqui é o contexto de avanço da fronteira de soja, principalmente, que passa a tomar todo o nosso cerrado brasileiro nesse contexto, e se tornar, de fato, uma das composições mais importantes do nosso PIB. E na década de 90, avançando mais um pouquinho, o agronegócio, o avanço dessa fronteira do agronegócio para o norte. Nós já estamos falando aqui, meus amores, de algumas áreas da floresta amazônica que hoje foram aí, claro, tomadas por cultivos de soja e também pela criação bovina.
Tudo bem? Fica aqui esse destaque. E, claro, é importante você lembrar, nós já tivemos algumas questões no Enem que abordaram essa temática, o avanço da fronteira agrícola no nosso país. Nós temos, por exemplo, o cultivo de soja sendo iniciado ali de maneira mais clara e evidente no sul do Brasil, depois passando pelo centro-oeste, tomando praticamente todo o nosso cerrado, e o nível de impacto ambiental foi alarmante, tem sido até hoje alarmante. Por isso que o Cerrado ele é considerado como um hotspot mundial de biodiversidade, ou seja, uma área que demanda medidas de preservação urgentes. E hoje, claro, chegando até, infelizmente, no norte do nosso país, tá? Onde nós temos aí, claro, muitas áreas já sendo desmatadas, e esse é um problema que nós vamos discutir em outras aulas, tudo bem? Para o plantio de soja ou a criação de bovinos, tá bom? Por fim, meus amores, no século XXI, e agora nós temos aqui as famosas migrações de retorno, onde podemos aqui, claro, resumir e entender o seguinte: hoje, o Nordeste brasileiro, ele é destaque. Você tem ali muitos aspectos atrativos a investimentos empresariais, a investimentos industriais, oferta de uma mão de obra já até mesmo qualificada. Existem também muitos atrativos turísticos. Então, hoje, muitas pessoas vendo, observando o crescimento, o desenvolvimento da região nordestina. É claro que existem muitos desafios ainda a serem superados. A região nordestina, ela é sim marcada também por muitas desigualdades, principalmente se compararmos o litoral com o interior, com o sertão nordestino. Tudo bem? Mas muitas pessoas, vendo e observando esse desenvolvimento, decidiram voltar para a sua terra. Tá? Então, claro, esse aqui é um movimento chamado o movimento migratório de retorno. E esse processo nos faz lembrar do conceito de desmetropolização. Muitas áreas centrais urbanas tiveram aí, né, um nível de saturação evidenciado. Então isso acabou comprometendo, né, o atrativo a grandes investidores. Então muitas pessoas hoje, né, elas têm receio muitas vezes de morar em uma área central urbana por problemáticas que já falamos aqui em outros momentos, tá? Como violência, né, o superpovoamento, né, um altíssimo nível de densidade demográfica dessas áreas. Então a desmetropolização é, de fato, um fenômeno de crescimento de cidades, por exemplo, médias, pequenas e médias, que antigamente, claro, eram pequenas e médias, mas que hoje já estão rumo aí também para se tornarem cidades grandes. Muitas dessas áreas, cidades em regiões interiores do nosso país. Nós podemos caracterizar aqui o processo de desmetropolização, claro, a nível estadual, né, a nível mais interno, mas também podemos observar dinâmicas e tendências do tipo por toda a nossa extensão territorial, ok? E, mais recentemente, pesquisas do IBGE revelaram que essas migrações interregionais brasileiras, elas têm diminuído. Existem, claro, associações aqui a cenários, contextos de crises que tivemos que enfrentar ao longo dessas últimas 2 décadas, principalmente as crises econômicas, onde, claro, muitas pessoas não tiveram mais condição financeira, tá, de, claro, realizar esse movimento, tá, e passar a lutar e realmente buscar alternativas já nas regiões que moravam. Dentre várias outras causas, estamos destacando aqui apenas as principais. Então, vamos aqui agora, já nessa parte final, corrigir alguns exercícios para revisarmos o que foi discutido. Então, vamos aqui a uma questão do Enem de 2013. Foi um lento processo de transferência da população para cidades, pois durante séculos o Brasil foi um país agrário. Então, olha só, foi necessário mais de um século para que a urbanização brasileira atingisse a maturidade. Mais de um século para que assumisse as características atuais. Espera aí, o texto já fez um direcionamento conceitual e processual. Que tipo migratório é esse que está sendo aqui abordado? O êxodo rural. Professor, mas espera aí, essa já é a resposta? Sim, mais um tipo de questão. É claro que nós temos sempre que ler todo o texto e garantir que a referência ela foi mantida. Como assim, professor, a referência foi mantida? Desde a primeira sentença, você já pode identificar esse conceito. Perceba que a continuidade textual, ela visa apenas um reforço, a manutenção de uma tipologia de um conceito que já foi apresentado, mas que logo no início você pode se aproximar e praticamente ter certeza da resposta. Então, alternativa correta, letra D, êxodo rural.
Ok? Vamos aqui agora para esse exercício. Perceba que interessante o que foi apresentado aqui nesse texto. O fenômeno da mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Ou seja, as dinâmicas, elas têm se consolidado cada vez mais e as consequências têm sido também cada vez mais distintas. Esses novos processos se materializam, ou seja, eles são reais, entre outros aspectos da dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos. Opa! Já identificamos aqui o conceito de desmetropolização, lembre-se disso. Pelos deslocamentos de curta duração a distâncias menores, pelos movimentos pendulares que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Então, meus lindos, olha só, a redefinição dos fluxos migratórios internos do Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de quê? Olha, perceba que nós falamos aqui de mudanças, transformações, dinamizações, redinamizações da configuração urbana e espacial brasileira. E desde o finalzinho da primeira metade do século XX, nós sabemos que o grande atrativo empregatício aqui é a indústria. E claro, com o passar de décadas de diversificação de investimentos, nós vemos que outras regiões do Brasil, elas começaram a crescer também nesse sentido. Então, justamente a partir da desconcentração da atividade industrial, ou seja, agora, muitas indústrias, por exemplo, elas não buscavam, claro, ali, o seu crescimento, o seu desenvolvimento apenas em cidades centrais de São Paulo ou Rio, mas também buscaram expansão não somente na região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, mas já no Nordeste e até mesmo na região sul também do nosso país. E isso, claro, incentivou que pessoas buscassem em diversos outros estados, em diversas outras regiões, possibilidades empregatícias. Então perceba, por que os fluxos migratórios são redefinidos a partir do momento que a atividade industrial se desconcentra? Primeiro, quanto que eles são definidos? Desenvolvimento industrial focado na região sudeste brasileira. Quanto que eles são redefinidos, esses fluxos migratórios? A partir do momento que as indústrias, elas começam a crescer e se expandir para outros estados, para outras regiões. Então, claro que nós também teremos aqui motivado um deslocamento populacional. Ok? E aí, por fim, meus lindos, olha lá, os moradores de Ondalses, da Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de semana. E sem sair da mesma casa, bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Professor, o quê? Olha só, o que nós estamos vendo ali na imagem? Casas móveis. Ué, como assim, professor? A casa é um carro? O carro é uma casa? Que isso? É uma casa móvel. Você está dentro da sua casa, você pode deslocar essa casa para a proximidade regional ali do seu local de trabalho. E, claro, com certeza, você poderá até mesmo acordar mais tarde, porque o tempo de deslocamento será menor. E o tempo, claro, também de retorno depois para a sua casa será menor. Então, uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Meus lindos, nós estamos nos referindo aqui a um processo diário, correto? Nós citamos aqui, claro, por exemplo, o texto apresentou isso para você, apontou essa questão trabalhista, profissional, de exercício laboral. Então, peraí, nós temos aqui um movimento sendo caracterizado de maneira rotineira, cotidiana, diária, mas que por essa proposta ele teria sua intensidade diminuída, justamente o movimento pendular. Lembre-se, pêndulo vai e volta, vai e volta. Meus lindos, o tempo de deslocamento das pessoas para chegarem nos seus locais de trabalho seria muito menor, porque elas não teriam que percorrer mais tantas distâncias. A questão nos apresenta um texto, principalmente uma foto, que mostra o quê? As casas móveis. Então você poderia estacionar a sua casa próximo ao seu local de trabalho.
E ele ficar durante toda a semana. Ou seja, o tempo de ida e volta do seu local de trabalho seria reduzido drasticamente. E além disso, teria uma possibilidade também, claro, de lazer e diversão no final de semana, ao deslocar a sua casa, movê-la para as proximidades de bosques. Então, perceba que a intensidade do movimento pendular, ela seria alterada. Agradeço pela sua atenção. Vamos aqui ficar atentos. Teremos mais aulas com temáticas, claro, distintas, mas importantes, e que também iremos utilizar muitos dos conceitos que foram aqui discutidos nesse momento. Obrigado e bons estudos!